a gente utiliza essas duas técnicas na físio, né, como práticas integrativas, igual a gente estava falando nas aulas anteriores, tá? Então, vou compartilhar aqui a tela com vocês. E aí, qualquer coisa, vocês podem me interromper, tá? Durante a explicação e podem fazer perguntas, beleza? Só lembre de respeitar para todo mundo não abrir o microfone de uma vez, para não ficar dando microfonia ou muita gente falando ao mesmo tempo, tá? Então, vamos fazer uma coisinha mais... Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Estou. Beleza, então. Sim. Sim. Então, aqui a gente vai falar sobre a moxa, tá? Deixa eu só ver se eu consigo abrir aqui. Deixa eu... tá. Então, a moxa, para quem não conhece, ela é feita de hoje, né? Hoje a gente encontra essa moxa feita com ervas, tá? Ervas prensadas. Ela é como se fosse um incenso. E aí tem vários modelos, tá? De moxa. Então, tem a moxa menorzinha, que é a moxa pontual, que a gente vai utilizar ela nos pontos da acupuntura, e tem a moxa em bastão, tá? Que são as duas que a gente mais encontra no mercado chinês para comprar, tá? Essas duas moxas, elas fazem alguns efeitos no paciente, principalmente efeito térmico, tá? Onde o paciente vai sentir o calor e aquele calor vai causar os efeitos fisiológicos no tecido do paciente. E aí aqui tem um histórico, tá? Inicial da moxa. A moxa ela veio lá da Idade da Pedra. Os homens da caverna usavam ela de uma forma de forma fria e úmida, tá? Até porque naquela época ainda não tinha, né, o fogo, né? Então, a moxa ela era utilizada através de ervas e através de alguns galhos que eles tocavam em alguns pontos do corpo do nosso paciente, tá? E aí fazia alguns efeitos desse toque. Alguém quer perguntar alguma coisa aí? Que eu escutei alguém abrindo? Não? Então vamos lá. O homem primitivo, no início, fez a descoberta do fogo, tá? E aí, com essa descoberta do fogo, eles conseguiram utilizar essa moxa quente, tá? E aí, aqui, como terceiro ponto, como quarto ponto, ele fala que, além dos galhos e folhas secas, mais tarde começou a utilizar o carvão vegetal, a vareta e a artemisia, tá? Então, a artemisia é uma planta que ela tem um efeito de liberação de calor bem bacana, tá? Sem que pegue fogo e fique aquela chama do fogo, tá? Então, isso a gente é uma das características da moxa, tá? Então, quando a gente pega a moxa em bastão, vocês estão conseguindo me ver também, além dos slides? Sim, a gente consegue ver. Eu consigo. Não, estou vendo só o slide. Sim, É porque ele fica bem pequenininho lá embaixo. Ele fica pequenininho lá embaixo. Lá. Eu tô Não, para mim nem pequenininho nem nada, só o slide. Tenta mexer aí embaixo para subir a barra, alguma coisa aí. Deixa eu ver aqui, peraí. Tá, então vamos lá. E aí, então vamos supor que isso daqui fosse uma moxa, tá? Quando a gente fala na moxa de bastão, ela vai vir um bastão mais ou menos desse tamanho, que é o tamanho de uma caneta, tá? E aí tem vários diâmetros de moxa, então tem ela fininho, assim como a caneta, tem ela mais fino do que a caneta e tem ela mais grossa do que essa caneta, tá? Eu não tô E aí... vendo, é por causa que o senhor botou o fosco no fundo, ela tá fosca. Ai, desculpa, querida, deixa eu trocar aqui. Vai. Não desfocar o fundo. Beleza? Agora foi. Agora deu. E aí, ó, a gente tem ela mais ou menos do tamanho de uma caneta, assim, tá? Então, tem ela mais fina do que essa caneta, tem ela da grossura dessa caneta e tem ela mais grossa que essa caneta.
Geralmente, a gente utiliza a mais fina do que essa caneta, tá? Porque ela é utilizada em um paciente só, e aí a gente não precisa ficar reutilizando essa moxa várias vezes, tá? Porque acaba que se torna um pouco anti-higiênico quando a gente compra a grossona, e aí você vai utilizar em um ponto só do paciente, e aí essa moxa depois sobra e você tem que ficar utilizando em vários pacientes a mesma moxa. Deixa eu voltar lá para o slide, que não estou pensando. Então, essa artemísia, ela é geralmente desidratada e esmagada, e aí eles prensam ela junto com outras ervas e junto com algodão, materiais assim que são inflamáveis, e prensa ela e forma meio que um pauzinho mesmo. Então ele fica em formato de um pau assim, e aí a gente coloca o fogo na ponta da moxa, tá? E aí vai ter a mesma característica do incenso. Na hora que você botar o fogo aqui, o fogo vai acender, o fogo vai apagar e vai começar a queimar aquela moxa sem fogo, tá? Então vai ter calor, vai ter fumaça, mas não vai ter fogo, tá? Então essa é a característica da moxa. E aí a gente utiliza ela em alguns pontos, tá? Que aí a gente pode utilizar a moxa de bastão, a moxa adesiva, a moxa incenso, a moxa sem fumaça ou carvão. A mais utilizada é a moxa de bastão e a moxa adesiva, tá? A moxa adesiva, ela é uma moxa bem pequenininha, ela deixa eu ver se eu consigo alguma coisa parecida com ela. Ela é como se fosse um círculozinho, deixa eu ver se eu tenho aqui nos slides, que eu já mostro para vocês. Aqui, ó, esse desenho aqui é o desenho da moxa adesiva, tá? Ela vem com esse adesivo aqui embaixo, aqui, ó, esse adesivo aqui embaixo, e aí aqui em cima a gente tem a artemísia prensada, onde a gente vai acender, e isso daqui vai queimar de cima para baixo, aquecendo aqui apenas esse ponto focal do nosso paciente, tá? E aí a gente utiliza essa em pontos assim específicos, tá? Igual aqui, ó, em pontos específicos, e geralmente são pontos já da acupuntura, tá? E aí isso a gente consegue ver mais para frente. Então, vamos lá. Os princípios de tratamento com a moxa. Ela tem a propriedade, como eu disse para vocês, de aquecer, tá? Profundamente o tecido do nosso paciente. E aí ela vai causar alguns efeitos, tá? Que a gente já conhece, que são os efeitos de calor, né? No tecido do nosso paciente. E aí eu queria chamar alguém aqui. Vamos ver aqui alguém. Quero fazer um teste com vocês. Me fale, pode ser a Ana Clara. Cadê o Leonardo para participar dessa aula agora? Cadê? Já que a Ana está fazendo piqui, então eu queria que a Ana só falasse para a gente quais são os efeitos fisiológicos do calor. Ai, meu Deus. Efeito fisiológico do calor? O que o calor causa na pele do paciente? Fala só um. Não precisa de falar vários, não. Tá, calma. Vamos lá. Eu acho que... Tá pesquisando. Não, tô não. Eu acho que, no caso, analgesia não, né? Porque tá esquentando. Analgesia é gelo. No caso, ele pode ajudar na inflamação, tecido, Abraão, edema. Depois você manda pra gente no... Calor e inflamação, Ana. Você vai matar o cara. Mas não ajuda, não? Para edema crônico, sim. Inflamação, não. Não, tá? Então, a gente utiliza o calor para vasodilatação, relaxamento muscular, edema crônico, tá? E aí a característica do edema crônico é o sinal de cacifo positivo, tá? Aquele sinal quando a gente aperta a pele do paciente, tira o dedo e vai ficar aquela marquinha lá na pele do paciente, a gente chama de sinal de cacifo positivo, né? Vocês lembram disso? E aí, vasodilatação, diminuição de edema crônico, relaxamento muscular,
pode causar analgesia também, tá? Pode diminuir dor, só que não tão quanto o gelo, mas o calor pode causar analgesia também, tá? Então não tá tão errado não. Só o processo inflamatório que a gente não usa, tá? Porque o processo inflamatório, Eu fiquei nervosa, principalmente... lembrei de nada. Nem de Alô, fui. Foi só mesmo para dar um teste em vocês. E aí, no processo inflamatório, a gente só não usa porque ele vai aumentar o processo inflamatório, tá? Então, a gente utiliza gelo quando a gente está com processo inflamatório, principalmente o processo inflamatório agudo, tá bom? Então, aí a moxa, ela vai causar todos esses efeitos do calor profundo que a gente já conhece, né? Então, ela vai diminuir congestão de vasos sanguíneos. Então, se a gente tiver vasos sanguíneos entupidos, tá? Ou edema muito grande, ou edema muito viscoso, que é o caso do edema crônico, a gente vai conseguir diminuir isso com a moxa, tá? Ou então utilizando bolsa de água quente, outras técnicas, né? Que a gente tem também como técnicas para diminuição de edema, tá? Então, a moxa, ela é uma das técnicas que vai poder auxiliar vocês, tá? Auxilia na excreção metabólica. O aroma pode sedar o paciente, tá? Apesar do aroma não ser tão bom, tá? Da moxa, mas tem alguns pacientes que gostam, né? Que gostam desse aroma de incenso, tá? Eu, especificamente, não gosto. Então, quando eu faço moxa em alguém, geralmente me dá dor de cabeça. E aí, assim, quando a gente tiver a nossa aula prática, eu vou levar para vocês umas moxas para vocês verem, tá? E a gente acender algumas lá na sala, lá, para vocês sentirem também o efeito fisiológico que a moxa traz para o paciente, tá? O efeito fisiológico, como a gente diz, calor, e aí como efeito fisiológico a gente vai ter o equilíbrio homeostático térmico, tá? Que aí a gente vai reequilibrar a temperatura da pele do paciente. E aí, fazendo esse reequilíbrio, a gente pode também fazer os outros efeitos, que aí são os efeitos terapêuticos, tá? Que são diferentes de efeitos fisiológicos, onde os efeitos terapêuticos vão causar relaxamento muscular, vai causar sedação do nosso paciente, tá? Então, vai diminuir espasmo muscular, vai diminuir trigger points, tá? O nódulo de tensão. Então, tudo isso vai ser diminuído. E aí, com a moxa, a gente pode utilizar o calor profundo e o calor superficial, tá? Então, no calor profundo, geralmente a gente utiliza com a agulha da acupuntura, tá? Então, a gente vai colocar a agulha na pele do paciente, e aí em cima da agulha a gente vai colocar um pedaço de moxa anexado na agulha, tá? E aí você vai acender isso vai esquentar a agulha, e a agulha vai esquentar o tecido profundo do nosso paciente. O calor superficial a gente faz como técnica mesmo de arrastamento da moxa, tá? Então a gente vai pegar a moxa, acender a moxa e vai só passar aquela moxa quente na pele do paciente. Então, a gente concorda que quando a gente passa um calor que a gente não toca na pele do paciente, aquele calor é mais superficial do que quando a gente pega o calor e toca na pele do paciente. Certo? Professor? Oi. Oi, Arthur. Oi. Arthur? Pode perguntar. É verdade que Só se identifique, que eu não sei quem está falando. A imunidade? Quem está falando? Maria? É a Maria. Ó, conheço pela voz, né, Maria? Maria, ela aumenta a imunidade, sim, Maria, também, tá? Uhum. É um dos efeitos fisiológicos da moxa também, tá? Oi, André, você ia falar? Sim, voltei. A moxa na agulha da acupuntura, qual o tempo que ela fica? Tem perigo da agulha esquentar demais, machucar o paciente? Não, você vai deixar o pedaço... Eu vou mostrar para vocês, acho que tem o desenho aqui da moxa na agulha. Aqui, ó, tá?
você pode cortar esse pedaço mais ou menos desse tamanho aí, ó, que tá, e deixar ele queimar por completo, Ai, tá? credo. Não tem problema. Olha, amor. Tá? E aí só tem essas especificações que você precisa fazer, né? Utilizar a proteção de papel e repetir o procedimento de 3 a 5 vezes com o paciente, tá? Aí, no caso, para fazer esse, precisa ter o curso de acupuntura, né? Sim, precisa ter o curso de acupuntura, tá? Ou então de agulhamento a seco, tá? Tranquilo, André? Tranquilo, quem tá falando? Pronto? Então vamos lá. Gente, tem um microfone de alguém que tá chiando. Deixa eu ver, eu desliguei, eu acho que eu desliguei de todo mundo, Otávio. Tá chiando muito aqui no meu. Só se for o meu. De repente até o do Arthur mesmo. É que eu tô com o ventilador ligado, pode ser que o ventinho tá batendo aqui e tá fazendo chiado. Ah, sim. Deixa eu desligar, peraí. Melhorou? Melhorou. Quem parou o barulho? Tá bom. Então vamos lá. Deixa eu voltar lá para o slide. Então, classificação, tá? A gente pode classificar a moxa como direta, tá? Ou então indireta. No caso da direta, a gente vai fazer a utilização da moxa mesmo de forma direta no nosso paciente, tá? Então, vamos supor que você está com um paciente lá, chega para você, e aí ele está com um nódulo de tensão no trapézio, tá? Bem simples, e aí você tocou lá na hora que você fez a palpação, você identificou o nódulo de tensão, e aí você quer colocar a moxa como forma direta no seu paciente. Então, você vai pegar o bastão de moxa e vai passar lá próximo daquele nódulo de tensão, tá? Que vai fazer um efeito parecido com você pedir para o paciente pegar uma bolsa de água quente e colocar lá em cima do trapézio. Beleza? Quando a gente fala de forma direta também, a gente está falando da utilização também da agulha. Então, vamos supor, a gente sabe, e quem não sabe vai ficar sabendo agora, que quando a gente pega a agulha de acupuntura, que a gente pode utilizar tanto para acupuntura quanto para o agulhamento a seco, a gente pode pegar essa agulha, no caso do agulhamento a seco, a gente vai pegar essa agulha, vai colocar ela no nódulo de tensão do paciente, tá? E aí você pode cortar um pedaço da moxa e fazer conforme eu mostrei para vocês naquela imagem. Também vai ser considerado uma forma direta de você aplicar a moxa no paciente, tá? E aí, de forma indireta, é quando você utiliza alguma coisa por baixo dessa moxa, e aí geralmente a medicina chinesa fala de utilizar o gengibre ou o alho, porque eles são duas substâncias que retiram toxina e auxiliam no processo de cicatrização e de diminuição do processo inflamatório, tá? Então, quando a gente coloca essas duas, ou quando a gente coloca essa camada embaixo e depois coloca a moxa em cima, a gente chama de forma indireta de tratamento com a moxa, tá? E aí também pode utilizar também a camada de sal. E aí vai fazer aquele efeito que eu disse para vocês na aula passada, da pinda chinesa, né? Que utiliza o sal grosso, tá? Então, o sal, ele tem o efeito de diminuição do processo anti-inflamatório, o sal diminui
diminui como que fala? O acesso, né, a vírus. Então, eles falam que diminui, na verdade, aumenta a sua imunidade, né, diminuindo a chance de você adquirir algum tipo de vírus, tá? O sal relaxa a musculatura, o sal melhora dores de artrite, de artrose, tá? Então, quando a gente coloca essa camada de sal e depois coloca a moxa vai esquentar esse sal. E aí, na aula passada, a gente falou, né, que o sal quente, o sal grosso quente, ele dura um bom tempo, né, com aquele calor permanecendo dentro dele. E aí, aquele calor continua sendo liberado no tecido do nosso paciente. Tá? Então, a gente pode utilizar uma camada de sal, colocar a moxa em cima e aí deixar aquela moxa esquentar aquela camada de sal e aquele sal esquentar aquela camada de tecido que a gente quer que receba aquele calor, tá? Todo mundo entendeu? Ou alguém quer que repita alguma coisa? Ou ainda está bem confuso? Professor, dá só uma repetida aí que eu me distraí com a mosca aqui. Tá tranquilo? Quer dizer que... Tudo bem. Professor, quer dizer que então... Alguém fala comigo? Taura? Taura, tá tudo certo, Taura? Tá ouvindo a gente não, professor? O André pediu para repetir. Não, ele me ignorou. Agora que eu... Não, é porque eu não ouvi, de verdade. Não, só pedi para repetir um pouquinho que eu dei uma viajada aqui. Um mosquito. Tá. Eu acho que é meu Wi-Fi que tá bichando. Então, ó, quando a gente fala no uso direto da moxa, a gente fala que a moxa tem que estar em contato mesmo direto com a pele do paciente, tá? Ou então, tendo contato interno com o paciente. Então, quando a gente fala direto, a gente pode falar de você pegar a moxa aqui, chegar lá no tecido do seu paciente, encostar aquela moxa lá no tecido e deixar aquela moxa esquentar e ser queimada até aquele calor chegar inteiro lá no tecido do paciente, tá? Então, a moxa está em contato direto com o tecido do paciente. Ou então, você pode pegar a agulha, colocar a agulha naquele nódulo de tensão, colocar a moxa aqui em cima, e aí a gente considera também como uso direto, porque essa moxa vai estar esquentando e vai estar entrando lá no tecido do paciente, tá? Quando a gente fala de forma indireta, a gente fala de uso de alguma coisa por baixo dessa moxa, como se fosse uma cama para a moxa, tá? Então, você vai colocar camada de sal, vai colocar a moxa em cima, então a moxa vai queimar, vai esquentar esse sal, e esse sal vai esquentar a pele do paciente. Ou então você vai colocar uma camada de alho, tá? Você corta um alho, um pedacinho, como se fosse uma lâmina de alho, coloca o alho, coloca a moxa, essa moxa vai esquentar o alho, e o alho vai causar o efeito no tecido do paciente. Entendeu? Professor, agora eu entendi. E a mesma coisa com gengibre. Mesma coisa com gengibre. Professor, Oi. como é que funciona com cone chinês? O cone chinês não é essa aula, tá, querida? Responde, querido. Mas, não, eu não vou falar agora. Depois eu vou dar aula de cone chinês. Senão não vai Ele ter já como. deu essa aula. Mas pode se utilizar, não pode? Boa, legal, aula de cone chinês. Ué, mas tá não ótimo. tem sentido comentar o cone chinês. Não, o cone chinês, ele tem um efeito parecido com a moxa, né? Só que o cone, a moxa, ela é prensada, então ela é um pau mesmo, assim, que não tem abertura no meio. O cone, por ele ter essa abertura no meio, ele causa, o calor que ele produz, ele causa um vácuo que vai gerar a sucção do zumbido, sucção de cera, sucção do que tiver lá no ouvido do paciente. Entendeu? Sim, obrigada. Engraçadinha. Professor, Diga, Xi. É o seguinte, então quer dizer que a moxa precisa de
de algum, vamos dizer assim, de algum segundo elemento para poder ela aquecer, é isso? Vem a moxa, por exemplo, o alho, como você falou, precisa a moxa, o alho, aí a moxa que vai aquecer o alho para depois aquecer o paciente, é isso? Não, isso se for de forma indireta, né? Se for de forma indireta, você vai colocar uma lâmina de alho. Então, vamos supor que eu quero colocar a moxa aqui em cima da minha mão, tá? Se eu quiser colocar ela de forma direta, eu vou acender aqui a moxa aqui, tá? E vou pegar ela e colocá-la em contato com a minha pele. Ela vai ficar queimando e vai ficar esquentando esse ponto aqui que eu quero que ela esquente, tá? Vamos supor, isso aqui é forma direta. Agora, vamos supor que você quer fazer de forma indireta, porque você quer potencializar, de alguma forma, o efeito dessa moxa, tá? Então, você vai pegar, por exemplo, um sal grosso, vai colocar o sal grosso aqui em cima, vai formar um montinho de sal grosso aqui em cima desse ponto, e vai vir com a moxa em cima desse sal grosso, e vai deixar ela queimar e esquentar o sal grosso, para o sal grosso fazer o efeito dele para o ponto que eu quero que ele atinja. Tá? A mesma coisa do alho, mesma coisa do gengibre. Arthur, a arnica também pode ser usada? Pessoal, Quem tá falando? Arthur, Oi. tá ouvindo? Oi, é Kelma. Então, Oi, deixa eu Kelma. ver se eu entendi. A forma direta, ela pode ser encostada na pele? Pode, ela Ou pode só tanto ser encostada. aproximada, só por aproximação? Não, assim, você pode encostar e deixar o cone queimar de cima para baixo, tá? Ou você pode queimar aqui e só fazer a varredura naquele tecido, né? Sem encostar na pele do paciente. Ah, isso. Por isso que eu vi, então, o vídeo. Então, se eu fizer de cima para baixo, pode ser encostado, né? Porque aí vai esquentando aos poucos, certo? Sim. Agora, se eu fizer de baixo para cima, é por aproximação, porque senão pode queimar a pele do paciente, não é isso? Isso aí. Ah, tá. Beleza. Tá? Tanto que a moxa de adesivo, a gente cola ela naquele ponto do paciente e a gente acende. Aí ela vai queimar de cima para baixo, né? E vai esquentar aquele ponto lá. E aí você pode fazer isso com a mão. O ruim de fazer isso com a mão é só que chega um ponto que a gente não tem mais onde segurar, né? Uhum. Ah, que aí tá. esquenta Legal. e tira e já tá bom. Professor, Oi. Márcia aqui. Durante quanto tempo que pode deixar na pele assim, do paciente para não causar queimadura? Você pode deixar ela queimar praticamente quase toda, Márcia. Ok. Tá? Assim, porque assim, ela já vem um tamanho padrão, já ela vem mais ou menos, não, ela é um pouco menor do que uma caneta dessa daqui, ó, tá? E aí você pode deixar ela queimar, você pode fazer varredura naquele tecido com ela, tá? Você pode ir nos pontos auriculares e fazer a aproximação da moxa no ponto auricular. Então a gente, professor, não usa só no ponto de dor. Notaram o que eu falei, que apareceu aqui para mim, que ficou com má qualidade? Entendi. Tá vendo? Deu uma travada, professor, quando você falou. Mas deu para entender. Tá. Será que se eu desligar o vídeo, tem algum problema para vocês? Não. Professor, rapidinho, a Silvânia saiu, viu? Ela não está online, não. Ué, ela tá aí sim. Aqui pra mim aparece. Professor, deixa eu tirar uma dúvida. Então, tá ouvindo? Tô ouvindo. Então a gente não precisa colocar só no ponto de dor do paciente. Pode colocar em outros lugares também. Tipo, igual você falou do ouvido aí, então. Vamos supor, você fez o curso de aurículo e você consegue identificar quais são os pontos da aurículo, né? Então, você pode, por exemplo, antes de realizar um aurículo, você pode tirar, deixa eu tirar aqui, você pode tirar, pegar a moxa e fazer ela de forma de varredura em cima dos pontos auriculares, que depois você vai pegar a sementinha e vai colocar.
tá? Porque aquele aquecimento dos pontos auriculares vai ativar a sua orelha, vai ativar o sistema nervoso periférico, que vai ativar o sistema nervoso central, que vai levar a informação. Na hora que você colocar os pontinhos, a informação vai chegar muito mais rápida do que quando você só coloca os pontinhos e pede para a pessoa apertar aqueles pontinhos. Ah, tá, entendi. Obrigada. Pessoal, vocês estão me vendo? Eu tô te vendo, Silvânia. Sim, Silvânia, agora sim. Aí eu não tenho certeza se vocês estão me vendo. Tá aparecendo aqui. Então tá bom. Para mim também está aparecendo. Agora a foto do professor Arthur Lohan que saiu. É porque o professor Arthur, ele desligou o vídeo para ver se ele para de travar, entendeu? Beleza. Então, vamos lá, continuar. Eu tirei o meu vídeo para ver se fica melhor, tá? Então tá. Então, vamos passar para o próximo. Essa daqui é uma das técnicas que eu disse para vocês, tá? Da moxa direta. E aí a gente pode utilizar a moxa direto como em forma de varredura, tá? Ou utilizar ela como a moxa adesiva, tá? Vocês compram ela já pronta já. Ela vem um adesivozinho pequenininho já com a moxa em cima. Vocês só colocam naquele ponto e acende. E aí, cadê? Os efeitos que eu disse para vocês, tá? Vamos supor, aqui, nesse caso aqui, fez a caminha com gengibre ou com alho, colocou a moxa em cima e acendeu, tá? Então, vai potencializar o efeito de aquecimento, né? Porque o tecido que a gente coloca embaixo para fazer essa caminha, tá? Então, o alho, o gengibre, o sal, ele vai dar um efeito maior de calor para o nosso paciente, além dos efeitos também que o alho, que o gengibre, que o sal já causam já de forma direta no nosso paciente, tá? Então, aí pode utilizar, ó, para desintoxicar, matar micro-organismos, usados em caso de furúnculo, edema, picada de inseto venenoso, tá? Então, isso daqui não é nada, como eu disse para vocês, como técnicas de práticas integrativas, isso ainda não é nada cientificamente provado, tá? A gente conhece esses efeitos porque a gente utiliza essas técnicas alternativas no nosso dia a dia prático clínico e a gente vê que isso funciona no nosso paciente, tá? Aqui é feita com sal, tá? Que é chamada de salmoxaterapia. Aqui, nesse caso, colocou o sal lá no umbigo, ó, e aí, ou pode utilizar, né, com gengibre, com alho, aí que fala para colocar somente no umbigo, mas você pode fazer essa caminha de sal em outros pontos também do corpo do paciente, tá? Só é mais complicado porque o sal, ele esquenta bastante, como eu disse para vocês na aula lá da pinda, tá? O sal, ele esquenta bastante, então quando a gente deixa o sal em contato direto com a pele do paciente, acaba que aquele sal pode causar queimaduras, tá? Ou até formação de bolhas, como esse ponto aqui de atenção que está dando aqui no slide, tá? Então, cuidado com a formação de bolhas no paciente, tá bom? Calor moderado, o movimento de um lado para o outro, a gente pode fazer isso como forma de arrastamento, tá, da moxa. Pode fazer isso à distância aproximada de 1 a 2 centímetros da pele do paciente, o tempo de 5 a 10 minutos, naquela área afetada, deixando aquela área, geralmente ela vai ficar quente, meio rosada, que é a famosa hiperemia, né? Então, o método bicada de pardal, ele vai levar rapidamente ao ponto, sem tocar a pele, o calor mais penetrante, estimulação mais forte, o tempo de 2 a 5 minutos. Então, como esse método aqui de bicada, onde você vai pegar a moxa, vai levar ela em direção à pele do paciente, tá? Aonde você acendeu a moxa lá em cima.
Espera aí que eu estou fazendo gestos aqui e vocês não estão me vendo. Aqui, ó, vocês vão pegar a moxa, você acendeu aqui nesse ponto da moxa, tá? E aí você vai fazer esse formato de levar a moxa próximo e voltar a moxa. Aproximar e voltar. Aproximar e voltar, tá? Isso a gente chama de bicada. E aí, como você faz isso, ao invés de ficar só arrastando no local, acaba que o tempo tem que diminuir, porque é uma coisa mais focal, e você está levando calor mais focal para aquele tecido, tá? Então, tá indo mais calor para aquele tecido. Beleza? Vocês concordam comigo? Sim. 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 Então, tá. Professor, sou eu, Xizu. Diga. Então, por quantos minutos que a gente vai ficar? Coloca e tira, assim no paciente, mais ou menos. De 2 a 5 minutos, igual tá aí no slide. Ah, tá, ok, já vi. Obrigado. Tá? Deixa eu coisar a minha tela aqui. E aí pode ser rotacional também, circular, giratório. Pode fazer o efeito de tipo passar roupa, tá? Que você vai para frente, vai para trás, tá? E aí tem os tempos aqui que depois eu vou mandar esses slides para vocês anotarem ou vocês, se vocês tiverem com o caderninho, papel, vocês anotem esses tempos para quando a gente for fazer na prática a gente saber certinho quanto tempo a gente vai ficar com a moxa na pele do paciente, tá? O senhor vai postar o calor profundo, como eu já disse para vocês, no caso da agulha, tá? Ela tem que ser um tempo um pouco menor, então vocês podem ver que o pedaço da moxa é bem menor, né? Isso daí queima rapidinho, acho que não dá 1 minutinho, já queimou a moxa, e aí já esquentou a agulha já esquentou o tecido lá interno, tá? Então ela é considerada calor profundo, tá? Professor. Oi, Ana. O senhor vai postar o slide lá no APA, né? Vou. Bom, que aí eu imprimo. Beleza. Quantidade de aplicação da moxa. A gente começa com 3 vezes, tá? Então, 3 vezes por semana. E vai aumentando isso de 5 até 7 aplicações no mesmo local, tá? Então, você pode fazer, intercalar um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, e aí depois até você poder fazer todos os dias naquele tecido, tá? Porque o tecido, ele vai, no início, sofrer aquela adaptação, né, ao calor aumentado, então o tecido vai começar a fazer o processo de homeostase, onde ele vai tentar sempre controlar aquela quantidade de calor que você está mandando para ele, né? Então, vamos supor, se eu chego numa cidade que está muito quente, o meu corpo automaticamente ele faz a homeostase da minha temperatura, né? Para que o meu corpo se adapte àquela temperatura que eu estou recebendo naquela cidade. Quando eu vou para uma cidade muito fria, o meu corpo faz a mesma coisa, né? Ele faz a homeostase da minha temperatura para que eu não sofra de frio e gere uma hipotermia, tá? E aí, a mesma coisa quando a gente aplica alguma quantidade de calor como forma de tratamento. O nosso corpo vai se adaptar, no início ele vai tentar rejeitar aquela quantidade de calor gerando suor, tá? Para que diminua aquela quantidade de calor que você está produzindo na pele do paciente, tá? Mas aí, por isso que no início a gente faz poucas vezes, para que o corpo comece a se adaptar àquilo, e depois a gente consegue fazer isso mais vezes, tá? Alguém falou alguma coisa? Acho que o vídeo da Silvânia sumiu, não sei se aconteceu alguma coisa lá. Tanto as que perderam pela pandemia,
E, Ana, você tá vendo o discurso aí do Bolsonaro, né? Claro, né? Então, vamos lá. Voltando para cá. Professor? Indicações. Oi. A moxa, como ela tem um tamanho razoável, como você vai usar ela só de 5 a 10 minutos, para você apagar ela, você corta, você apaga, tem um jeito, enfia ela na água. Porque se você vai usar ela de 5 a 10 minutos, você não vai usar ela toda. Em um ponto só. Não. Pois é, para apagar ela, você corta? Você pode cortar ou você pode pegar um tecido, apertar ela no tecido. Tá, mas pode cortar, pode. Você pode cortar ela, pegar uma tesoura, cortar um pedaço. Só porque ela é um pouco dura, né? Então pode ser que às vezes você corte e quebre ela, né? Então é mais fácil abafar ela, então até apagar. Abafa ela assim num tecido assim, aperta ela no tecido úmido, sabe? E aí ele apaga. Beleza, valeu. Então, indicações da moxa. Geralmente a moxa ela é utilizada para deficiência de QI, tá? Para quem tem QI baixo, pode utilizar a utilização da moxa, tá? Eita, que eu vou pegar como umas forma de e queimar em estímulo. cima da cabeça para aumentar o QI. Mas isso sem efeito científico, tá? Prevenção de doenças, e aí foi o que a Maria perguntou, né? Se ela tinha aquele efeito de aumentar o nosso sistema imune. Tá? Então, ela previne doenças, tratamento de má posição fetal, tá? O bebê está em má posição, a gente pode utilizar a moxa como tratamento. Doença no sistema respiratório, paralisia facial, lombalgias, cansaço físico, patologias crônicas, doenças degenerativas, desportistas e atletas, tá? Para dar mais atenção, para dar mais vigor, e em qualquer circunstância na quais a agulha não possa ser usada. Então, vamos supor, o paciente tem medo de agulha, você pode utilizar a moxa como ativação daqueles pontos da acupuntura, tá? Faz praticamente o mesmo efeito. Contraindicações: processo inflamatório agudo, pacientes com febre alta, rosto e mama a gente não coloca, hipertensão arterial, pacientes diabéticos, leucopenia, tá? Que é a diminuição dos leucócitos, edema, gravidez, na região da cabeça, durante ataque de histeria, sobre vasos e artérias e em pessoas embriagadas. Essa vozinha de criança da sua filha, Arthur? Que linda. Não. Lá em casa tá sem internet, como eu disse para vocês da última vez, e aí eu tô usando a internet hoje da igreja. Ah, tá. Então nesse caso, então você tá na igreja, pessoal. Quem tá... O povo aqui em casa tá gritando Bolsonaro, meu Deus do céu. O povo não cala a boca. Prontinho, resolvido o problema. Alguém ficou com alguma dúvida na moxa? Ana, desliga seu áudio aí, Ana, para nós, por favor. Foi mal, porque tá ligando sozinho os trem. Tranquilo, a moxa? Professor, rapidinho. Sou eu, X1. Diga.
Então, quer dizer que a moxa, então, vamos dizer, ela não substitui a acupuntura ou ela substitui a acupuntura, né, na verdade? Não, ela pode substituir a acupuntura em alguns casos, tá? No caso que, por exemplo, o paciente não gosta de agulha, né? Ou tem pavor de agulha, essas coisas, tá? Tá bom. Só nesse caso, né? Nos demais casos, não, né? Beleza? Beleza. Oi, gente. Tudo certo? Arrocha, professor. Toca o barco. Continua aí, professor. Entendeu, Shizu? Entendi, professor. Então, quer dizer que, então, assim, só para aqueles pacientes que têm pavor em agulha. Do caso contrário, aqueles que não tiver, é a acupuntura mesmo que serve. É isso? É, porque a acupuntura a gente vai utilizar, e aí são várias agulhas, né? Na moxa você não vai conseguir colocar todas as moxas na pele do paciente, tá? E aí você não vai conseguir fazer o mesmo efeito, assim, tornar a moxa ser tão eficaz quanto a agulha. Ela só vai Entendi, professor. substituir a agulha no caso de que o paciente não possa utilizar a agulha. Entendi. Obrigado, professor. Então vamos. Beleza. Então vamos lá. A ventosa, tá? A ventosa ela também é uma técnica chinesa, né? Porém, hoje ela está sendo mais utilizada. Professor, travou, a gente não tá Gente, te ouvindo aconteceu mais. alguma Travou. coisa aí para vocês? Ou tá tranquilo? Não, travou o que você falou e agora, não sei o que você falou. Tá bom, vou desativar a câmera de novo, tá? Então, a ventosa, ela também é uma técnica chinesa, tá? Que ela tem o efeito dela no tecido do paciente, e aí a gente utiliza essa técnica. Hoje está sendo mais utilizada essa técnica nos países americanos, tá? Nos Estados Unidos, no Brasil, e pouco está sendo utilizado ela lá na China, tanto que a forma mais americanizada da ventosa é o copo de acrílico, né? Porque a gente sabe que lá na China o copo que utiliza é o copo de vidro com fogo mesmo, tá? A gente já utiliza aqui a ventosa com copo de acrílico e a bombinha de sucção, tá? E aí eu vou mostrar um pouquinho para vocês hoje sobre a ventosa. A ventosa, ela, antigamente, a história dela, ela já foi utilizada com chifre de animais, com barro, tronco de bambu, vidro, porcelana, plásticos e materiais sintéticos, tá? Qual é o mais comum que a gente utiliza hoje? Vidro, porcelana e plástico, tá? Ou material sintético, que aí a gente tem o acrílico, né? Que é um tipo de plástico mais rígido, tá? Essa ventosa, ela vai causar, na verdade, a ventosa, o vácuo que a ventosa gera, causa pressão negativa, que vai fazer com que essa pele, ela tire a aderência dela da fáscia, tá? Então, deixa eu ligar a câmera aqui para mostrar para vocês só uma coisinha. Deixa eu pegar um negócio aqui, que eu acho que vai ajudar para vocês verem, tá? Rapidinho.
Aqui, ó. Estão enxergando? Ó, vamos supor que esse primeiro ponto aqui... Para mim não está aparecendo. É o slide da ventosa terapia? Oi? Silvânia, aperta no quadradinho da imagem do professor, porque aí ele sobe e o slide desce. É só para explicar a vocês, para ficar mais fácil, tá? Tá. Essa parte... Pronto. Essa parte de cima é o tecido, essa parte do meio é a fáscia e essa última parte é a musculatura, tá? Então, quando a gente fala na ventosa, a gente está falando que o tecido, que é a pele, ele está aderido na fáscia, tá? E a fáscia, que é esse daqui, está aderido aqui embaixo no músculo, beleza? E aí formam 3 camadas. A gente tem que ter essa fáscia aqui grudada no músculo, porque senão o músculo ele fica frouxo e ele faz o movimento que ele quiser aqui dentro do nosso corpo, tá? Então nós temos essa fáscia que gruda nele. E aí o que não pode ter é essa pele ficar totalmente aderida nessa fáscia aqui, tá? Então o que acontece geralmente? A pele adere à fáscia e essa fáscia que é aderida ao músculo prende esse músculo e aí gera nódulos de tensão, gera dor muscular, formigamento, dormência, tá? E tudo isso a gente consegue retirar fazendo a famosa liberação miofacial, tá? Que é a liberação da fáscia com o músculo. Tá? Então, a gente fala de liberação miofacial. Beleza? Ok. Tá? Então, quando a gente fala da liberação, a ventosa vai fazer esse processo. A ventosa vai fazer a sucção da pele, a pele vai tirar essa aderência da fáscia e vai liberar essa fáscia aqui para ela ir para o lugar dela. Tá? Então, vamos supor que o lugar dessa fáscia seria aqui. Mas por causa de uma tensão muscular, por causa de uma má postura, por causa de um efeito limitante seu do dia a dia, o seu tecido pegou essa face e fez aqui, ó, puxou ela para cá, tá? E aí isso vai gerar o quê? Quando puxa aqui, gera o famoso nódulo de tensão muscular, tá? E aí esse nódulo de tensão muscular causa dor, causa formigamento, causa dormência na pele do paciente, tá? Então, na hora que a gente encosta no trapézio, a gente sente aquela dor, por quê? Porque o trapézio está tenso, a pele puxou o músculo, aderiu na fáscia e aquela fáscia gerou limitação para o nosso paciente. E aí, Arthur, o que a gente vai fazer? Oi. Então, assim, quando é feita a liberação miofacial, nós deixamos a fáscia mais maleável, pode-se dizer assim? Quando a gente faz a liberação miofacial, o que a gente faz? A gente libera esse tecido da fáscia e a fáscia volta para o lugar dela normal, tá? E aí, por isso está sendo muito utilizado no meio esportivo, porque os atletas, eles precisam ter a musculatura 100% ativa, tá? Se eu tenho um tecido aqui... Oi, Silvana. Queria pedir um para você, assim, se abrisse só um espaço para o pessoal perguntar, que eu vou explicar essa questão aí da fáscia, como é a ação da ventosa, como ela age aí, porque o Samuel não está mais me vendo na tela, já tem um tempão. Aí, o que eu estava fazendo? O seu áudio fica ativo para mim e eu estava fazendo a interpretação pelo WhatsApp com ele. Uhum. Eu voltei agora só para pegar a explicação aí da ação da ventosa.
Você acha melhor eu tirar os meus slides e você ficar só na tela? Eu acho que sim. E aí depois eu disponibilizo os slides para os alunos e aí eles acompanham depois. Aí eu só preciso certificar se ele realmente está me vendo. Porque tem hora que sai. Eu interpretei o início da aula todo e ele não estava me vendo. Aí ele teve que entrar no WhatsApp e me A minha aqui tá avisar aparecendo. que não estava me vendo, entendeu? Aham. Ué, professor, tenta minimizar igual está minimizada a sua foto, tenta minimizar o slide aqui embaixo para poder a Silvana ver melhor também o slide e o Samuel. Não seria melhor, não? Assim ficou ótimo. Silvânia, você consegue minimizar o Pronto, aí agora slide? tá aparecendo o Arthur e a Silvana. E aí aparecer mais você, entendeu? Ó, eu vou compartilhar a tela aqui só com a Silvana e aí vai aparecer agora só a Silvana, tá? Tá bom, ok, então. Tá? Aí vai aparecer igualzinho tá a minha tela. Tem como desativar essa barra? Não, isso aqui de baixo não sai. Legal. Tá? Então, pode explicar aí, Silvana, porque eu acho que agora ele tá vendo, porque você tá fixada na minha tela, então todo mundo vai te ver, independente de se alguém falar ou não, tá bom? Parece que os meus movimentos estão saindo mais atrasados do que a voz, é isso? Tá vendo? Eu acho que é a internet. Isso não pode comprometer o entendimento dele. Eu vou explicar de novo mais pausado, e aí você faz a explicação para ele, tá? Silvana, se você pedir para ele clicar no seu nome, de repente aparece só você para ele e minimiza o Arthur. Eu pedi para o quê? Você pedir para ele clicar no seu nome, onde está aparecendo aqui, Silvana Farias. Eu já pedi, ele já fez isso, mas ele sumiu da tela. Não aparece não, André. Só aparece quando ela fala. Quem fala aparece na tela principal. Se fica muito tempo sem falar, ela some. Exatamente. Tá, então vamos lá. Desse jeito que o professor Arthur fez, tá bom. Então vamos lá de novo, tá? Então a gente tem aqui embaixo, vamos supor que a gente tem um polícia aqui novo. Vamos supor que o meu polegar é o músculo, tá? Essa parte de cima aqui é a face e essa outra de cima aqui é a pele, tá? O tecido epitelial. Então a gente vai ter a fáscia aderida no músculo. Vem cá, vem Oi. Oi, Ana. Então tá. Então a gente vai ter a fáscia aderida no músculo e a gente vai ter o tecido aqui preso na fáscia, tá? Quando a gente fala de algum problema no nosso paciente, vamos supor, você foi lá, fez a anamnese nele, fez a inspeção, fez a palpação no seu paciente, você foi lá e identificou nele um nódulo de tensão, tá? Vamos supor aqui no trapézio. Tá? Identificou aquele nódulo de tensão. Trapézio, isso aí. E aí, por algum motivo, por má postura, por algum motivo do seu dia a dia, o seu trapézio, que era para estar aqui, essa face aqui pegou o seu trapézio e puxou o seu trapézio para cá, tá? Quando a pele faz isso com o músculo e a fáscia, ele gera nele aqueles nódulos de tensão, que quando a gente apalpa, é doloroso, formiga, tá? Então, dá toda aquela dificuldade no nosso paciente. Então, o que a gente faz na liberação miofascial? A gente pega esse tecido aqui, essa pele, e tira essa aderência da pele com a fáscia. E aí a fáscia automaticamente vai para o lugar dela de forma adequada, tá? E aí o tecido fica aqui, a fáscia fica aqui. Se a fáscia
Silvana, Oi. você saiu do vídeo. Aí porque o Samuel falou que estava ruim, não estava adiantando. É aquilo que eu te falei. Os movimentos estão saindo distorcidos. Entendeu? Entendi. A gente Mas, vai ter que mas rever. continua fazendo, porque como eu estou gravando, ele vai ter depois. Porque para mim tá bem bacana o seu. Então, eu vou fazer aqui pelo WhatsApp com ele, tá bom? Tá Aí, bom. eu combinei com ele assim, amanhã. Amanhã nós vamos fazer diferente. Ele vai abrir a aula normalmente no PC dele, no computador, né, notebook, não sei. E eu vou fazer a interpretação online No aqui pelo celular. WhatsApp, entendeu? Pelo celular. Eu Beleza. acho que vai ser mais viável, tá bom? Tá bom. Então, eu vou continuar aqui com ele pelo WhatsApp. Você pode continuar aí. Tá bom, beleza. Não estou te ouvindo, pode ficar tranquilo. Tá. Aí, então eu posso compartilhar o slide, né? Tá. E aí, a gente retira essa aderência da pele com o tecido, retirou a aderência, a gente tem aquele ganho de mobilidade, a gente diminui dor, a gente diminui tensão muscular, a gente diminui processo, né, de formigamento, dormência, tá? Então você libera esse tecido, aumenta a circulação sanguínea aqui nesse músculo, nesse tecido, tá? Então vai ter maior mobilidade de tecido aqui nesse caso, beleza? Então é esse o efeito básico que a ventosa faz. Vamos voltar lá para o slide. Então, o efeito geral, eu já falei para vocês, aqui depois vocês podem ler. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar depois, tá? Na próxima aula. E aí, a forma de aplicação da ventosa. A ventosa, a gente pode aplicar ela de forma fixa, tá? Ou pode aplicar a ventosa de forma móvel. Então, na forma fixa, a gente pode colocar ela no local do ponto de tensão principal, ou a gente pode colocar no ponto que a gente chama de acuponto, tá? Que é o ponto da acupuntura. Ou a gente pode fazer ela de forma móvel, onde a gente vai fazer o deslizamento daquela ventosa na pele do paciente, tá? Tempo de aplicação da ventosa. Após 5 a 10 meu Deus. Após 5 a 15 minutos de aplicação, podem ser retiradas ou após promover hiperemia, tá? Geralmente a gente deixa de 10 a 15 minutinhos a aplicação da ventosa de forma fixa, tá? E de 5 a 10 minutinhos para fazer ela de forma móvel, tá? Que é a forma de deslizamento da ventosa, onde você vai pegar a ventosa e vai fazer o deslizamento na pele do paciente, tá? Essa é a ventosa fixa. A gente pode, né, tem a ventosa em forma de bambu, tem a ventosa em forma de vidro e tem a ventosa em forma de sintética, que é a mais comum que a gente acha, tá? E a ventosa de forma móvel é a ventosa que a gente vai fazer a forma de deslizamento no nosso paciente. Por que que a gente não utiliza a ventosa de vidro? A ventosa de vidro ela é um pouco mais perigosa de ser utilizada. Por quê? Porque você vai pegar o fogo e o fogo você vai esquentar a parte interna do vidro. Tá? Essa parte interna do vidro vai causar um vácuo, vai causar um calor lá dentro que em contato com a pele vai fazer a sucção da pele do seu paciente. O perigo de utilizar a ventosa de vidro é que por você esquentar o vidro, você não tem como medir a quantidade de tempo que você está esquentando aquele vidro. E aí, quando você coloca aquele vidro em contato com a pele, pode gerar uma queimadura no tecido do seu paciente, tá? Aqui a ventosa de deslizamento, onde você vai colocar aquela ventosa lá na pele do paciente, vai fazer o deslizamento daquele tecido, tá, na pele.
E aí a gente pode utilizar também como forma de liberação miofascial, a gente pode utilizar também o gua sha, tá? O gua sha, o uso tradicional dele é uma colher de sopa de porcelana, tá? Que foi utilizada lá na Índia, tá? Mas também tem a pedra, que é uma pedra que a gente utiliza para liberar aquela musculatura, tá? Isso daí depois eu mostro para vocês tudo isso na prática, tá? Vocês podem ficar tranquilo que na hora que a gente for fazer a nossa aula prática, eu consigo mostrar isso tudo para vocês. O efeito geral da ventosa: purificação do sangue, melhora das funções circulatórias, aperfeiçoamento e regularização do sistema nervoso autônomo, relaxamento muscular, relaxamento, diminuição de dor, tá? Aumento de processo circulatório. Então, todos esses efeitos, a ventosa, a liberação miofascial com gua sha, a liberação miofascial com a crochetagem, vai causar como efeito benéfico para o nosso paciente, tá? Efeito sobre a pele. Isso aí a gente já falou, né? Então, ela vai melhorar, vai aumentar a temperatura, vai melhorar a circulação sanguínea, vai liberar aquele tecido, tá, da face, então a gente vai ter uma maior mobilidade daquele tecido. Se a gente tem uma maior mobilidade, a gente vai ter um aumento de ADM, tá, do nosso paciente. Efeito sobre os músculos. Como a ventosa, ela causa o aumento da circulação sanguínea no músculo, e a gente sabe que o músculo ele precisa do sangue para ele ser nutrido, então a gente entende que o músculo, com a utilização da ventosa, vai ter um maior aporte sanguíneo, tá? Então, por que os atletas estão utilizando a liberação miofascial? Quando os atletas malham bastante, a gente tem o rompimento de microfibras musculares, e o rompimento dessas microfibras causam o crescimento muscular e o aumento de fibras musculares futuramente, tá? Então, quando a gente faz a liberação miofascial antes do paciente ir para a academia, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o tecido, vai liberar essa fáscia. Liberando essa fáscia, a gente vai dar mobilidade para esse músculo, a gente vai aumentar o aporte sanguíneo desse músculo, então esse músculo vai estar mais oxigenado, tá? Então, se ele tem mais oxigênio, o músculo tem mais força, ele vai ter mais tônus muscular e ele vai conseguir aumentar muito mais do que se ele tivesse aderido aqui pelo tecido, tá? Quando ele tem essa aderência do tecido, a parte do músculo, as fibras musculares, elas se fecham, e aí os microvasos que passam aqui entre as fibras musculares, eles são interrompidos, diminui o fluxo sanguíneo, e aí ao invés de ter muito oxigênio nesse músculo, esse músculo vai ter muito gás carbônico, muita produção de ácido lático, tá? Que vai causar dor, formigamento, dormência nessa musculatura. Então, quando a gente faz a liberação, quando a gente pega a pele aqui e libera essa pele do músculo, o músculo automaticamente renova a abertura aqui das fibras musculares, vai aumentar aqui, então, o espaço onde vai ter as arteríolas, tá? E o sangue vai fluir nessa musculatura com muito mais facilidade. Beleza? Efeito sobre a articulação. A articulação, a utilização da ventosa na articulação vai melhorar a produção de linfa, tá? Então, vai melhorar a produção do nosso processo de lubrificação da articulação, tá? Então, vai ter um aumento da lubrificação. Então, a gente vai ter um aumento da bursa, tá? Então, a bursa vai ter muito mais linfa, vai ter muito mais líquido dentro dela, tá? E aí aquela bursa vai promover para aquele nosso paciente uma mobilidade daquela articulação muito maior, tá? Então, aquele paciente vai conseguir movimentar aquela articulação com muito mais facilidade do que se ele tivesse a aderência
miofacial, tá? Então, quando a gente faz a liberação miofacial, a gente libera essa aderência, retirando essa aderência, aquela articulação, aquela circulação, tudo aquilo vai gerar um aumento de mobilidade, tá? Efeitos sobre os órgãos digestivos. A ventosa pode ser feita, tá? Assim como a liberação, assim como a massagem, pode ser feita na parte do nosso estômago, tá? Lá para a parte de baixo, lá. E a gente faz aquele efeitozinho, tá? Da massagem profunda com a ventosa lá no abdômen do nosso paciente, para estimular o efeito da digestão do paciente, o efeito da produção da fezes mesmo, tá? E até mesmo a liberação da fezes para a mente, tá? Então, ele fortalece essa parte do nosso abdômen, tá? Do nosso tecido, do nosso órgão digestivo, e vai melhorar todo esse movimento peristáltico do nosso tecido, tá? Purificação do sangue. Quando a gente fala de purificação do sangue, a gente está falando desse efeito aqui da ventosa. Ó. Deixa eu ver aqui. Que é esse tópicozinho aqui, ó, tá? Que é o 7º tópico, que é a sangria. Quando a gente fala da sangria, a gente está falando em a gente pegar alguma agulha, alguma lanceta, tá? E você fazer pequenos furos no tecido do paciente, tá? Na pele do paciente. E aí esses pequenos furos na pele do paciente, na hora que você colocar a ventosa, vai fazer a liberação daquele sangue que a gente chama de sangue rico em gás carbônico, tá? Que vai sair aquele sangue mais grosso, aquele sangue mais denso. Para que serve isso? Serve somente para você liberar e retirar aquela quantidade de sangue venoso, tá? Que a gente sabe que sangue venoso é um sangue que não é benéfico para a nossa musculatura, tá? Ele produz ácido lático para a musculatura, que vai causar formigamento, vai causar dor, vai causar limitação para o nosso paciente. Efeito sobre o sistema nervoso. O sistema nervoso, a gente tem o sistema nervoso periférico, né, que fica na nossa pele, bem aqui na parte superficial, tanto que se a gente soprar, a gente sente o sopro na nossa pele, tá? Então, a liberação miofacial, ela vai fazer um efeito direto no nosso sistema nervoso, tá? Então, vai liberar o sistema nervoso, e aí pode liberar o sistema parasimpático, pode ativar o sistema simpático, tá? E aí tudo isso vocês sabem os efeitos, né, do sistema parasimpático, vocês sabem também os efeitos do sistema simpático. Ou alguém não sabe? Professor, dá uma repetida aí, por favor. Tenta falar um pouco do... Ok. Então vamos lá. Parasimpático e simpático. Vou falar. O sistema simpático, ele é aquele sistema nervoso, né, que vai causar no nosso paciente aquele estímulo de alerta, né, aquele estímulo de cuidado, aquele estímulo de ativação, tá? Então vamos supor, você está andando na rua e aí chega um ladrão para você, tá? Você está vendo um caboclo todo mal intencionado vindo na sua direção. Você pode ativar tanto o sistema nervoso simpático quanto o sistema nervoso parasimpático, tá? Quando você ativa o sistema nervoso simpático, você dilata a sua pupila e automaticamente a sua cabeça está preparada, a sua musculatura está preparada para você correr daquele ladrão ou para você atacar aquele ladrão, para você evitar o roubo, tá? Isso é efeito simpático. Você ativou aquele efeito de alerta na hora. Tá? Descarga de adrenalina? Ou você pode ativar o efeito isso, e aí aumenta a descarga de adrenalina. Tá?
E aí, quando a gente ativa o sistema nervoso parasimpático, é o caso, tá vindo ladrão lá e na hora ativou o sistema nervoso parasimpático, você começa a tremer, você não sabe o que faz, e aí, como efeito fisiológico, você faz xixi nas calças. O efeito parasimpático é o medroso. O senhor está travado. Estão me ouvindo? Agora sim. Agora voltou. Agora sim. Aqui para mim Tava travado. travado ainda. Professor, fala alguma coisa, ver se destravou. O vídeo está travado. O áudio eu não sei. Não, ele Ô, gente, falando... voltou? O áudio voltou. O áudio tá de boa. Voltou, agora, né? Agora o vídeo não. Agora o vídeo travou. Tá bom, beleza. Vou desligar aqui a câmera. Aí, vocês podem também, no mesmo caso, no mesmo exemplo, vocês podem ter o caso da pessoa que ativa o parasimpático, né? Que a pessoa começa a tremer, a pessoa começa a ficar com medo, a pessoa começa a chorar, a pessoa começa a... E aí, como efeito fisiológico, ela pode até fazer xixi nas calças, né? Que é bem comum, né, de acontecer. E aí, aconteceu, você não sabe o que faz, você trema, fica parado. E aí você ativou, nesse caso, o sistema parasimpático, que aí ao invés de adrenalina, gerou a noradrenalina, né? Que aí diminui aquela sua quantidade de estímulos de corrida, de ativação, então você fica mais parado, menos estático, tá? Então você já gera mais aquele estímulo de não saber o que fazer, que é o estímulo parecido com sono. Tá? Quando a gente está com sono, a gente ativa o sistema nervoso parasimpático, que gera para a gente relaxamento e a gente dorme, tá? Tranquilo? Tranquilo. Toca o barco. Tranquilo. Então, a preparação para a ventosa, tá, gente? Oi, Jesus. Então, assim, a questão da ventosa, ela provoca tipo aquela, vamos dizer, aquela, como é que eu posso dizer? Ela vai causar o relaxamento, né? Não, sim, mas estou fazendo assim, a abertura do tipo para ativar os nervos simpático e parasimpático, é isso de uma pessoa? Não, depende da forma que você vai usar, tá? Se você usa certinho, o estímulo tem que ser o estímulo parasimpático, que é o estímulo de relaxamento. Agora, se você aplicar de forma errada, vamos supor, eu puxei demais, o paciente vai sentir dor. Dor gera para a gente o estímulo de simpático, né? Que você ativa, você grita, você acorda. Né? Agora, quando a gente causa o parasimpático, ele causa o relaxamento muscular, que é o nosso efeito que a gente quer ganhar futuramente com o nosso paciente. Né? Então, a gente sabe que quando a gente aplica a ventosa, dói. Então, nesse momento, a gente ativa o simpático. Mas a gente quer que, após a aplicação da ventosa, surja no paciente o sistema parasimpático, que é o sistema de relaxamento daquele tecido dele. E aí ele tem aquela sensação de relaxamento, aquela sensação de bem-estar, aquela sensação de amplitude de movimento, tá? Tá bom então, professor, obrigado. E aí nós podemos aplicar a ventosa na posição prona, tá? Paciente deitado, posição supino para paciente em pé, sentado em uma cadeira, tá? Descansando a cabeça no leito, pode ser aplicado assim, não precisa ser necessariamente o paciente deitado. Pode ser o paciente sentado numa cadeira, tá? Essa daí é a ventosa de bambu que essa mulher está usando. Sentado no leito, tá? Do hospital ou na cama, ele pode ficar sentado lá, bem confortável, você aplicar a ventosa. Deitado de lado,
tá? Para aplicar na região lateral do nosso corpo, tá? Segurança em primeiro lugar, tá? Então, sempre tomar cuidado com a higiene da ventosa, tá? Quando a gente for utilizar a ventosa de vidro, fazer a higiene com álcool 70, tá? A nossa ventosa de acrílico, fazer a lavagem com água e sabão neutro, tá? Para tirar toda aquela oleosidade de um paciente para o outro, para lavar mesmo, para limpar aquela ventosa, para você utilizar de forma saudável nos pacientes, tá? Aqui mostra para vocês nessa imagem a moxa que eu disse para vocês, tá? Que é a moxa adesiva, tá? Nesse caso aí, ó, dá para vocês verem que é um adesivo que a gente cola no paciente, deixa ligado e aí a moxa vai queimando todinha, tá? Aqui ele utilizou a ventosa em conjunto com a moxa, tá? Então ele colocou a moxa, colocou a ventosa em cima da moxa e fez a sucção. Assim como a gente pode fazer também a ventosa em conjunto com a acupuntura, tá? Então você pode colocar a agulha, colocar o copo da ventosa em cima e fazer a sucção. Essa daí é a ventosa de deslizamento. Tá? Aqui é a marquinha que fica geralmente na ventosa. E aí nós temos 9 diferentes técnicas de aplicar a ventosa. E isso daqui eu vou mostrar depois para vocês na prática, que é mais fácil eu mostrar para vocês assim, vocês fazendo, tá? Então nós temos a ventosa de forma fraca, nós temos ela de forma média, de forma forte, deslizante, com agulha, com moxa, com sangria, de forma herbácea, tá? Essa herbácea aí é quando a gente utiliza alguma erva, tá? Na pele do paciente, para que a pele receba aquela erva para dentro daquela pele, ou a ventosa com água, tá? E aí a gente pode fazer essas 9 formas no tecido do paciente. Aqui mostra como é o método fraco, médio ou forte. Quem tem o copo de ventosa sabe que no copo tem aquela linha, tá? Geralmente aquela linha tá demarcada já no forte, tá? E aí eu sempre peço para vocês não ultrapassar demais aquela linha, porque aí vai ser muito forte e aí a chance de causar uma dor no paciente vai ser muito maior, tá? Não que você não possa fazer, mas se você fizer de forma forte, você tem que pensar que o tempo tem que ser menor, tá? Porque senão você vai causar lesão na pele do seu paciente. Se você faz de forma média, você pode deixar de 10 a 15 minutos. Se você faz de forma fraca, você pode aumentar isso para até 20 minutos, tá? Aqui não dá para ver bonitinho, mas aqui é a laceração que causa no tecido do paciente quando a gente faz a ventosa de deslizamento, tá? Professor, mas o deslizamento não pode ser igual esse slide ali, não, caboclo peludo, senão... Aí a gente, além de deslizar, nesse caso, depila. Eu coloquei esse caso para vocês porque, assim, é um caso que é bem comum, né? A gente pegar pacientes que têm pelo. E aí é passar, ou você retira aquele pelo, ou então você passa bastante óleo, que dá para fazer o deslizamento. Vai ser um pouco doloroso, mas dá para fazer. Só colocar muito mais óleo, tá? Esse daqui é o método com agulha, ó. Vocês estão vendo que a gente coloca a agulha e depois faz a sucção com a ventosa, tá? E a agulha fica dentro da ventosa. Esse daqui é o método utilizado com a agulha e a moxa, tá? Nesse slide aqui de cima, nesse daqui, ó, esse aqui de cima, vocês estão vendo que tem um papel embaixo da agulha? É para a moxa não cair e derramar cinzas aqui no paciente, tá? Porque senão queima o paciente, beleza? Da mesma forma que a gente for utilizar o cone hindu, e aí eu vou mostrar depois para vocês como é que a gente faz no cone hindu. Aqui algumas aplicações da ventosa. Esse slide aqui, ó, é a ventosa com a sangria, tá? Vocês podem ver aqui nesse terceira imagem aqui, ó, a quantidade de sangue que está aqui dentro da ventosa, tá? E aqui é
o terapeuta fazendo os furos, os microfuros aqui, aonde ele colocou aquela ventosa e ele viu aquela maior quantidade já de vermelhidão, de até ficar roxo, às vezes, colocou a ventosa. Deu 2 minutinhos, já ficou super roxo. Você pode retirar aquela ventosa, fazer a sangria, colocar a ventosa de novo, para retirar aquela quantidade de sangue tóxico que está naquele paciente, tá? Professor, volta naquele slide lá, por favor, naquele primeiro slide lá, o doutor está com tipo um martelinho, é isso? Não, esse daqui é um instrumento que ele tem microagulhas aqui embaixo que faz os furos, tá? A gente faz tipo um microagulhamento no local e depois faz a aplicação da ventosa, né? Mas isso aqui, esse instrumento aqui é mais difícil de encontrar, né? É muito mais barato, às vezes, você comprar a lanceta e mais higiênico, né? Você compra a lanceta e vai furando mesmo a pele do paciente e depois você joga aquela lanceta fora, né? Descarta ela. Ok, professor, obrigado. Tá? E aí a asepsia, como eu disse para vocês, tomar cuidado com a asepsia, tá? Sempre lavar, principalmente quando vocês forem fazer sangria, porque a gente está mexendo com o sangue do paciente, tá? Então, para não tomar, para a gente não evitar, na verdade, qualquer tipo de infecção cruzada, né? Ou qualquer tipo de infecção para o nosso paciente, tá? E aí é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, vocês podem me perguntar. Eu agora estou querendo mesmo só as aulas práticas. Aprende, e aí dá para se aperfeiçoar mais. Porque aí a gente relembra, né, o que a gente falou aqui na teoria e vai fazendo na prática, né? Eu estou querendo as duas, a teoria e a prática. Só depois do coronavírus. Então, voltando aqui, professor, calma aí. Então, quer dizer que aquele lá então, quer dizer que é mais fácil a gente fazer com a lanceta, se o paciente pedir, do que com aquele, tipo aquele martelinho lá do doutor, que não é martelinho. É isso? Assim, não, é porque a lanceta é mais barata, né? Ela é mais barata, ela é mais higiênica, ela é individual. Então, eu acho melhor. Professor. Oi, Amanda. E quando faz a sangria, que você falou que quando tá bem roxo, você vai lá, tira a ventosa, faz a sangria, coloca a ventosa de novo e deixa a ventosa por mais quanto tempo? Aí você você deixa a ventosa o restante do tempo. Então, vamos supor, colocou lá a ventosa, 2 minutinhos, você avaliou e viu, nossa, essa aqui tá roxão. Você tira aquela ventosa e aí você lembra que você deixou 2, né, 2 minutos. Você tirou aquela ventosa, furou, colocou a ventosa e você deixa mais até chegar aos 15, tá? Aí deixa mais 13. Ah, tá bom, entendi. Tá? Aí você só tira, faz o procedimento, coloca de novo e deixa o restante do tempo que falta para aquele copo completar o tempo de utilização. Tá bom, entendi. Obrigada. Falou. Professor, eu de novo. Diga. É o seguinte, então a gente só coloca a ventosa, né? Não coloca a ventosa e faz o arrastamento com ela, não, né? Só coloca ela e aí deixa ela fixa ou já coloca ela e faz o arrastamento no paciente? Em qual caso você está falando? Naquele caso lá do já com o paciente deitado ou em decúbito dorsal ou sentado, aí a gente coloca a ventosa, certo? Uhum. Então, assim, ó, você pode deslizar ou deixar a ventosa de forma focal no paciente, tá? Se você desliza, lembrando que a gente tem o tempo de deslizamento, né? Então, vamos supor, você ficou lá 5 minutos deslizando. Então, você já usou 5 minutos do seu tempo, tá? Que você teria de 10 a 15. Então, aí, se você for deixar depois a ventosa lá de forma pontual, você vai deixar só 10 minutos. Por quê? Porque você já deslizou 5. Então, você perdeu 5 minutos e aí você vai deixar só o restante, tá? Agora, não, eu quero deixar só fixa. Eu vou deixar, então, 15 minutos fixa.
Ah, não, eu quero só deslizar. Então, você desliza 5 minutos e libera o paciente. Ok, obrigado, professor. Tem algum tipo de paciente que a gente pode preferir só colocar em vez de arrastar? Tirando os idosos, no caso, que tem uma pele mais frágil. Pacientes que têm sensibilidade à dor, Ana. Então, vamos supor, você fez a palpação e na própria palpação o paciente já relatou dor, você, na primeira vez, não desliza. Tá? Só coloca de forma pontual para quê? Para você tentar diminuir o máximo possível daquela aderência, tentar fazer o máximo aquela fáscia voltar para o lugar dela e diminuir aquele processo de dor. Para na próxima sessão você tentar fazer o deslizamento com o seu paciente, tá? Assim, eu não gosto de primeira vez você já pegar e deslizar, a não ser que seja uma necessidade, tá? Você avaliou e viu que pode deslizar, beleza, aí desliza. Agora, se você avaliou na palpação já está muito dolorido, não desliza porque vai aumentar a dor do paciente e aí ele vai odiar fazer ventosa. Tá bom. Professor, após a ventosa, a gente pode fazer o uso da bandagem também para auxiliar. Para auxiliar, pode? André, eu não gosto de colocar bandagem depois da ventosa, porque como a pele vai estar machucada, a bandagem, por ela ter ferro na cola dela, vai causar irritação no paciente, tá? Aí a chance de ter bolhas em cima daquele tecido é muito grande. Ah, entendi. Valeu. Falou. Então, no geral, o uso é palpação, uma massagem e ventosa. Se estiver muito inflamado, muito dolorido, faz só a aplicação da ventosa simples. Se estiver mais tranquilo, massagem para dar uma relaxada, depois você vem com a ventosa fazendo um arrasto. Uhum. E aí, assim, a gente está falando dessas técnicas, porque aí, se vocês forem parar para pensar, dá para a gente interligar todas essas técnicas num tratamento só. Tipo, A liberação miofascial. Começa com a massagem, pinda chinesa, ventosa, moxoterapia. Ah, legal. E aí você fez um tratamento praticamente todo, utilizando práticas integrativas. Cobrou 300 conto, vai para casa feliz. E aí a chance disso dar eficácia, assim, ó, de ser benéfico para o paciente é altíssimo. Ah, legal. A pinda eu não tive como comprar os trem para fazer, mas vou dar um jeitinho de fazer, achei interessante. Vou usar a patroa de cobaia. Você vai ver, é bem legal. Assim, eu quero que acabe logo esse negócio para a gente fazer lá em sala, para vocês verem o quanto é legal. O efeito que ela causa, sabe, no tecido. Isso é legal. A Professor, pinda é 40 segundos, né, que o senhor falou? No micro-ondas? Isso, 40 segundos no micro-ondas. Beleza. Professor, pode falar. Oi. Qual a intensidade desse deslizamento? A intensidade? Isso, é forte, é fraco? Como é que como se a gente utiliza ela com a ventosa? Então, assim, a gente vai no deslizamento, assim, eu falei para vocês aqueles 3 tipos, né? O baixo, médio e alta sucção. No deslizamento, a gente faz o baixo e o médio de sucção, tá? Porque se a gente puxar no alto, na hora que a gente for deslizar, a gente vai causar muito incômodo para o paciente. Então, geralmente, no deslizamento, eu gosto de utilizar na baixa sucção, porque vai facilitar você realizar o deslizamento, nem que você tenha que fazer mais vezes de deslizamento, tá? Mas vai ser menos doloroso para o paciente do que quando a gente faz em médio para alta sucção, tá? Então, pode ser feito no baixa sucção ou na média sucção. E aí, velocidade rápida, tá? Quanto mais rápido fizer o deslizamento, menos doloroso é para o paciente.
Mais alguma pergunta? Arthur, eu tenho uma pergunta, mas não tem muito a ver com o conteúdo, não. Eu queria saber se amanhã vai ter aula de prótese e órtese por aqui também. Ana, a disciplina de prótese e órtese, como ela é 100% prática, a gente vai deixar para fazê-la em sala de aula, tá? Porque senão a gente não vai conseguir desenvolver ela aqui na transmissão, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Então, quer dizer, professor, que não hoje não vai ter aula de prótese de órtese. Vai ter só Não, a a gente vai ter só a disciplina de primária, porque ela tem teoria, tá? As disciplinas que são só práticas, elas vão ser repostas para vocês assim que a gente retornar. Ok. E outra pergunta, professor, não tem a ver com a aula. Teve gente da minha turma que perguntou, por exemplo, a Gabi perguntou, e isso aí vai ser colocado no YouTube, e ela queria saber qual que é o YouTube, tipo, o YouTube, professor Arthur, é só escrever lá no YouTube, professor Arthur, para ter ao vivo, como é que é? Não, quando eu colocar ela no YouTube, eu vou disponibilizar o link para vocês. Tá, eu vou postar o link lá no Ava para vocês vão clicar no link e já vai ser direcionado para vocês lá no YouTube, tá bom? Tá bom, então, obrigado, professor. Nada. E aí, se ninguém tiver mais perguntas, eu despeço de vocês. Não tem não, professor. Só estou desativando aqui para dar boa noite. Tá bom, então, boa noite para todos vocês. Boa noite. Lavem as mãos, passe álcool. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite, Obrigada pela aula. professor. E vamos jantar. Boa noite, fica com Deus. Falou. Boa noite pra vocês, povo. Boa noite, pessoal. Boa noite. De baixar outro programa, eu e você conversar melhor no WhatsApp. E o WhatsApp, outras pessoas pensam que eu estou lá dando mensagem para mim. Você a outro lá, qual você escolhe? Qual para nós dois baixarmos? Silvana. Oi, peraí que eu já falo com você, Arthur. Eu tô com o Samuel explicando esse negócio para ele, tá? Tá, eu vou te tirar aqui, e aí qualquer coisa você me chama no WhatsApp, tá? Ah, tá bom, pode desligar, pode desligar. Oi, Taura. Peraí. Oi, agora tá ouvindo?